Você conhece Assis Chateaubriand? Veio do pó, voltou para o pó, por tudo que ele ficou. O Assis Chateaubriand foi transformado em Chateau, e em Chateau era o seu nome de tanto que chateou. Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo foi um magnata e um dos homens mais influentes no Brasil no século XX. Figura controversa, advogado, jornalista, empresário, político. Teve um papel central na evolução da imprensa e dos veículos brasileiros, utilizando o poder da narrativa. Chateau foi fundamental para a evolução da comunicação e de seus veículos, bem como para o uso da publicidade como uma ferramenta informativa e comercial. Muitas vezes, manipuladora. Natural da Paraíba. Analfabeto e gago até seus 12 anos, Chateau não imaginava que viria a ser fundamental para a disseminação da comunicação e um dos maiores contribuintes para a evolução da mídia brasileira. No filme Chateau, o Rei do Brasil, lançado em 2015 e dirigido por Guilherme Fontes e estrelado por Marco Rica, são reconstituídos momentos emblemáticos da vida do magnata. O rabo do Brasil de notícias. O gigante adormecido vai despertar ao som das estações de rádio. Nós vamos espalhar por esse Brasil afora! Mas até em que ponto o filme reflete a realidade? Além disso, quais foram as maiores contribuições de Chateaubriand para o desenvolvimento da imprensa e da comunicação no Brasil? Vamos analisar. Toda a história tem um começo. Nascido em um bluseiro na Paraíba, em 1892, mas ainda na infância se mudou para Recife, filho de Francisco José Bandeira de Melo e Maria Carmen Guedes Gondim. Era o segundo de 4 filhos. Embora não vivesse numa pobreza, teve uma infância humilde, mas nunca passou fome e não conseguia se manter em escolas, devido às dificuldades na fala. Ainda gago na adolescência, precisou passar um período com seu avô materno em Timbaúba para que desenvolvesse a fala, com métodos especiais. Repete comigo, meu filho. Imortal é quem cria o belo. Sem gaguejar, mais uma vez, repete. Neste período com seu avô, desenvolveu e despertou o interesse pela leitura. E aprendeu línguas estrangeiras com padres em um convento. Ao retornar à sua família em Recife, ingressou na escola naval e deixou de ser oficialmente analfabeto em 1904. Ainda aos 12 anos começa a trabalhar na loja Otton e Mendes cortando tecidos. Loja essa que viria a ser vizinha do prédio onde funcionava a redação e as oficinas do Jornal Pequeno, um diário fundado no último ano do século XIX. No filme é mostrado o período onde Chateau trabalha em uma loja de tecido e ele expressa o desejo de ir ao Rio de Janeiro para se tornar jornalista. Mas não foi bem assim que aconteceu. Na verdade, Chateau, além de ser mais jovem na época, tentou convencer que seu amigo Severino também deixe a loja. Mas é repreendido. E ainda não há menção ao Rio de Janeiro, segundo os registros, como no livro Chateau, Rei do Brasil de Fernando Moraes. No período em que esteve na loja, Chateau se via angustiado e mais desenvolvia interesse no poder jornalístico, pois em alguns momentos, se infiltrava secretamente nas instalações do prédio vizinho e via como funcionava o processo de desenvolvimento do jornal. Então, ainda aos 15 anos, decide deixar a loja e clamar emprego à família Lundgren, pois teria ouvido nos corredores do jornal que tal família comandava a imprensa pernambucana, e que eram os maiores anunciantes do Nordeste. Chateau então vai às instalações da família, para pedir um emprego, e a matriarca Ana Louise Lundgren oferece a Chateau uma posição como copeiro na casa, e ele aceita. Após uma semana de trabalho, ao reparar sua desenvoltura na fala e na escrita, a patroa questiona se ele teria interesse em trabalhar na parte administrativa da indústria. Eis que então Chateau revela que havia interesse em trabalhar no jornal da cidade. E então temos uma fala semelhante a esta cena. Que na verdade eu nunca quis ser copeiro. Eu sou estudante de direito, arranho um pouco de alemão. De pé. Mas o que eu queria mesmo era um outro emprego. Vale ressaltar que Longa nos conta a história de maneira lúdica e não linear, dando espaços a algumas licenças poéticas, com inspirações em situações e personalidades da vida real. Após isso, Chateau consegue uma vaga na recém-fundada Gazeta do Norte, ainda no fim de 1906. Paralelamente, Chateau inicia sua carreira jornalística e cursa Direito na Faculdade de Direito do Recife, se formando em 1913. Após anos de experiências em ambos ramos, Chateau chega em definitivo ao Rio de Janeiro em 1917,
onde atua como jornalista no Correio da Manhã e advogado em muitas ações da Light. Viaja a países da Europa como correspondente, onde segue escrevendo para o Brasil e se deslumbra com avanços do velho continente. Conhece pessoas influentes e consegue comprar seu primeiro veículo jornalístico em 1924, aos 32 anos. Adquire o jornal após meses de negociações e manobras financeiras. Um matutino de propriedade de Renato Toledo Lopes, fundado em 1919 no Rio de Janeiro. E 6 meses depois comprou o Diário da Noite em São Paulo. Assim teve início o que se tornaria um dos maiores conglomerados de mídia do país, os Diários Associados. Em 1927, se alia ao então ministro da Fazenda Getúlio Vargas, e funda a revista O Cruzeiro, revolucionando e padronizando o modelo de conteúdo distribuído em revistas. Com evolução gráfica e ênfase no fotojornalismo, teve forte presença na Revolução de 1930, e apoiou a candidatura de Getúlio Vargas, com manchetes ostensivas a favor do candidato, que conseguiu alcançar a cadeira mais alta da nação após os conflitos com os governadores de São Paulo, encerrando a política do café com leite. Eu gostaria de fazer um brinde à nossa vitória, nesta comemoração da união de todos os brasileiros sob uma única bandeira. Viva Getúlio! Viva! Viva o novo presidente do Brasil! Viva! Viva o Brasil! Viva! A partir de 1932, começa o rompimento da relação de Chateau com o então presidente Getúlio, que posteriormente culminaria em proibições e censuras nas manchetes de Chateau, e a prisão do magnata ao dar apoio à Revolução Constitucionalista de 1932. Mas depois o jornalista cede a algumas condições de Getúlio, que lhe concede a liberdade. Em 1935, inaugura a Rádio Tupi, ampliando sua rede de veiculação de notícia, desta vez de modo sonoro, visando a massa, e parte da população que ainda não sabia ler, podendo compartilhar notícias e anunciar produtos e serviços. Em 1937, Getúlio Vargas instaura o Estado Novo, marcando o início de um regime ditatorial no Brasil. Esse período teve início com a promulgação da Constituição de 1937, que centralizou os poderes no executivo e consolidou o autoritarismo do governo. Este período ficou marcado pela censura e perseguição como ferramentas de controle. O Departamento de Imprensa e Propaganda foi criado para supervisionar e censurar veículos de comunicação, como jornais, rádios, cinemas, garantindo que apenas conteúdos favoráveis ao governo fossem divulgados. Vale destacar que tal censura sofrida não se refere ao regime militar e os atos institucionais, como a AI-5, que só viria à tona a partir de 1964, quase 20 anos depois. Durante a Segunda Guerra e as crises financeiras, Chateau começou a adquirir obras de arte como parte de sua visão de promover e valorizar a cultura no Brasil. Ele acreditava que a arte era uma ferramenta poderosa, que além de educar e inspirar a população, fortalece a identidade cultural do país, como também esbanja poder. O que houve? O senhor agora virou amante das belas artes? Quem diz que eu sou amante das belas artes? É que arte é poder, meus amigos. Representa prestígio. Doutor Assis! Tá na hora da gente civilizar os 50 milhões de tupiniquim. Tupinicaço nele! Acervo que culminou na criação do Museu de Arte de São Paulo em 1947. Além dos conflitos e das chantagens direcionadas às empresas que anunciavam produtos e serviços em suas mídias. Outro episódio polêmico envolvendo Chateau ocorreu em 1943. Quando ele conseguiu que a lei fosse alterada para obter a guarda de sua filha. Como a legislação vigente não o favorecia, Chateau pronunciou a famosa frase: "Se a lei é contra mim, então vamos ter que mudar a lei." Ele então recorreu ao presidente Getúlio Vargas, que assinou o decreto-lei. Essa alteração permitiu que o filho natural, enquanto menor, permanecesse sob a guarda do progenitor que o reconhecesse ou, em caso de reconhecimento por ambos os pais, sob a guarda do pai, salvo decisão judicial em contrário. Esse episódio evidenciou o enorme poder e a influência que o magnata exercia, controlando os principais veículos de informação e dando a impressão de que era capaz de moldar a realidade em benefício próprio. E o mais bombástico feito do magnata foi trazer a TV e a primeira emissora para o Brasil, a TV Tupi, em 1950.
Mais uma vez, revolucionando a imprensa e comunicação brasileira. Em 1959, Chateau criou o condomínio acionário e distribuiu as cotas das empresas para 22 amigos, entre eles vários dirigentes dos veículos de comunicação do grupo, e seus filhos. Pessoas próximas ao empresário afirmavam que o magnata já demonstrava sinais de cansaço e desânimo, como se pressentisse algo. No entanto, ele nunca admitiu diretamente. Ao ser questionado, desconversava afirmando que se sentia bem e saudável. Eis que na virada de 1960, Chateau é cometido por uma trombose, que o deixa paralisado, e limitando sua comunicação a balbúcios e uma máquina de escrever adaptada. Isso porém não impediu de continuar escrevendo por alguns anos. Após anos de luta pela vida e cuidados especiais, Chateau faleceu em 4 de abril de 1968, aos 75 anos. Deixando um legado que perdura até os dias de hoje. No auge, os diários associados administravam mais de 100 empresas, consolidando Chateau como um dos homens mais ricos e influentes do Brasil. Sua importância e suas contribuições para a comunicação no país são inegáveis. Por outro lado, ao avaliarmos sua vida pessoal, fica evidente que ele estava longe de ser um exemplo de caráter e ética. Sua trajetória foi marcada por episódios controversos e especulações, muitas delas repugnantes, que beiravam a insanidade. Desde calúnias, assédios e uma obsessão promíscua por mulheres. Ainda assim, é inegável que foi um homem à frente de seu tempo. Em um período onde o acesso à informação era limitado e elitista, ele utilizou o poder da narrativa e do convencimento para alcançar posições de destaque e consolidar seu nome na história do Brasil.